Fala galera, Geek na área, e hoje a gente vai reagir ao vídeo Obito era um completo idiota do canal O Analista. Eu tava passando pela página inicial do YouTube e vi no caso essa thumbnail com esse título e me chamou a atenção, porque de fato tem alguns momentos ali na guerra que dá a entender que o Obito é meio idiota por causa da forma de como ele usa, no caso, a habilidade dele. O vídeo especificamente eu não sei se é sobre exatamente isso daí, mas me chamou a atenção, então eu vou dar aquela reagida hoje com vocês. E bem, vocês pediram muito pra voltar a postar vídeo de react aqui no canal, então já dá aquela força, já deixa aquele like, já compartilha o vídeo, se for novo se inscreve e sem muita enrolação, bora pra esse vídeo. Eu já vi uma galera cogitando várias coisas em relação ao Obito ir para Konoha e sequestrar a Kushina, ou o Naruto criança para completar o plano Olho da Lua. Porém, todas essas teorias têm algumas falhas essenciais e que o Kishimoto também fez questão de passar o cimento do Olha o Rinnegan aqui. Inicialmente o Rinnegan era dessa forma, tá? Isso aqui é canônico, tá no mangá, no caso original e também da versão colorida. O anime também adaptou dessa forma. E só depois o Kishimoto meteu aquele retconzinho lá, né? E no caso colocou pro Rinnegan ficar daquela coloração mais puxada pra um roxo, né? Ou lilás. retcon para tentar tapar. Enfim, Obito estava em Konoha com a faca e a Kushina na mão. Então por que ele não sequestrou ela e usou o Kamui para meter o pé? E aí já meter a Biju na estátua. Primeiro que o Minato tinha o Hiraishi, né, marcado na Kushina. Então isso seria incrivelmente preocupante pro Obito lidar. É um recurso que é muito complicado de simplesmente... Aí que tá, quando o Obito, né, o Obito, não sei como vocês falam, mas enfim, quando ele foi atacar Konoha, o objetivo dele não era só capturar a Kyuubi, né, pra no caso colocar na Gedomazu. Ele também queria vingança, no caso, contra o Minato ali, contra Konoha, e no caso atacou a vila. Se fosse de fato só isso daí, a partir do momento que ele extrai a Kyuubi lá no caso da Kushina, a partir do momento que já despachou a Kushina, tirou a Kushina da equação, não teria mais, teoricamente, como o Minato encontrar eles, tá? E também tem o fato de que fica entendido que o Obito não sabia que o Minato conseguiria ir atrás dele, mesmo ele estando muito longe. Na cabeça dele, o Minato só conseguiria se teletransportar se estivesse ali pelas redondezas, se estivesse por perto. Estando longe, ele não sabia disso aí. Tanto que na Quarta Grande Guerra Ninja, quando, no caso, o Obito tenta se tornar o Jinchuriki do Jubi, o Minato vai lá e ataca ele. E o próprio Minato fala que o Obito não sabia que a marca do Deus Voador do Trovão nunca desaparece. Então, na cabeça do Obito, fica subentendido aí que ele pensava que era algo temporário ou algo do tipo. de fugir, além de ser praticamente permanente. Logo, isso seria um grande empecilho pro Obito. Segundo Foi o que eu disse, fica subentendido, né, que o Obito não sabia que a marca era permanente, que nunca desaparece. que naquela época, pelo menos, a Akatsuki só contava com Obito, Zetsu, Kizami, Nagato e Conan, se eu não me engano. Esses seriam os únicos membros capazes de tancar o jutsu de aprisionamento do Jinchuriki. E seriam necessários meses e meses para drenar todo o chakra de metade da Kyuubi só naquele tempo. Terceiro... Isso aí faz sentido, realmente demorar até questão de meses para drenar o chakra da Kyuubi. Por quê? Porque o Shukaku, que teoricamente, né, não tem uma confirmação exata disso daí, mas teoriza-se que o Shukaku seja a Biju que tenha menos chakra porque ele é a Biju de uma cauda. Mas ainda assim, foram necessários 3 dias e 3 noites no mangá para, no caso, todos os membros da Akatsuki, no caso, conseguirem extrair o chakra dele. Nessa época ainda estava praticamente todo mundo. Isso aí aconteceu, obviamente, no comecinho do Shippuden, no primeiro arco ainda de resgate ao Gaara. Então não tinha morrido nenhum Akatsuki. E com todos eles foi preciso ainda 3 dias e 3 noites para pegar, no caso, extrair o chakra da Biju, que teoricamente tem menos chakra, que é o Shukaku. Então, obviamente, só uns 3, 4 membros, que nem ele falou, que era o Obito ali, o Nagato, a Conan, enfim, Zetsu, para, no caso, só essas 3, 4 pessoas tentar extrair o chakra da Biju, que tem mais chakra, lembrando que era a Kyuubi completa, ia demorar um tempão. que ressaltando o segundo ponto, o Kizami deixa claro no Shippuden, só no Shippuden, né, que a Kyuubi tem tanto chakra que poderia quebrar o equilíbrio da estátua e destruí-la logo de cara. Então a estratégia mais segura era deixar a Kurama por último, porque aí a estátua já estaria preparada para tancar toda... Isso aqui também é reforçado pela fala do próprio Madara, né? Ele prioriza, no caso, absorver as bijus na ordem correta. Embora ele tenha basicamente acorrentado todas no mesmo momento, ele ainda vai puxando na ordem, tanto que a primeira que ele puxa é o Shukaku. O Gaara tenta impedir, mas aí o Madara dá uns peteleco nele e obviamente consegue puxar todas as bijus na ordem. Também tem isso daí, né? Então isso só reforça aquela ideia que o Obito realmente mais queria vingança de Konoha do que propriamente pegar a Kyuubi, entendeu? Tanto que depois ele fala que teria outras oportunidades de pegar a Kyuubi, né? Daquela imensidão de chakra. O que, ao meu ver, é uma desculpa bem esfarrapada do roteiro por parte do Kishimoto, já que no clássico, Kizami e Itachi foram pra Konoha pra supostamente capturar a Nove Caudas. Cara, isso aqui eu não acho que seja uma desculpa esfarrapada, por quê? Porque uma vez que eles estão em posse da Biju, eles não precisam necessariamente
colocar dentro da Gedo Mazu. Se eles estão impostos no caso do Naruto, porque eles não foram realmente para pegar e extrair a Kyuubi ali. Eles iam, no caso, raptar o Naruto. Obviamente faz mais sentido pegar um Jinchuriki quando ele obviamente não dominou todos os poderes do que quando ele já dominou tudo e tá super apelão. Então faria sim sentido eles ir atrás do Naruto quando ele ainda não tinha dominado o poder da Kyuubi. E eles precisavam extrair o poder da Kyuubi logo de cara? Não. Eles podiam muito bem colocar o Naruto numa prisão e manter ele aprisionado lá por 3 anos ou enfim, o tempo que fosse necessário pra, no caso, chegar a hora de extrair a Kyuubi dele. Não era obrigado realmente, só chegou lá, pegou o Naruto criança e extrair a biju dele. Não, poderia deixar ele realmente aprisionado e fazer isso só quando fosse conveniente. Ainda assim, é mais inteligente ir atrás do Jinchuriki quando ele não controla os poderes. Então, até aqui não acho furo, não acho forçado. Na verdade, é bem sensato. Então, qual que é a justificativa dessa invasão? E eu sei que vai vir uma galera puxar a sardinha pro Itachi, dizendo que ele tinha plano de ir pra lá como agente duplo, pra avisar a Konoha sobre os perigos da Akatsuki e tudo mais. Mas o Kizami não tinha esse objetivo. Então, tipo, por que o Pain mandou eles lá? Ou por que o Obito mandou eles lá? Se eles não tinham assunto a resolver lá. Foi o que eu falei. É mais fácil pegar o Jinchuriki, principalmente da biju mais forte, quando ele ainda não domina o poder. O Naruto era só uma criança, então era muito mais fácil pegar ele ali do que tentar pegar lá na frente. Olha o poder que o Naruto atingiu na guerra, mesmo sem controlar totalmente a Kurama, só com o MK1. O cara ficou extremamente poderoso. Ele bateu de frente lá com o próprio Nagato, Edo Tensei e o Itachi lá junto com a ajuda do Kid Buu. Então ia dar um certo trabalho, obviamente, tentar capturar o Naruto se ele já tivesse dominado todo o poder. Era mais inteligente pegar ele ainda criança, quando ele era totalmente inexperiente. Pra quê? Se eles sempre souberam desse lance do equilíbrio da Gedo Mazu, não faria sentido nenhum eles visitarem lá pelo ponto de vista logístico do Obito com o plano Olho da Lua. Você entende o quão arriscado é mandar 2 Akatsukis pra Konoha? Na verdade não, tá? No anime, e isso é específico do anime, eu creio que não tá no mangá, mas no anime mostra que, no caso, quando o Orochimaru atacou Konoha, o Pain manda, no caso, ia mandar já alguém a Konoha pra ver como ficou a situação da vila, porque eles tinham que saber se, por exemplo, o Jinchuriki foi pego ou não. No caso, quem atacou a vila foi o Orochimaru. O Orochimaru também já tinha saído da Akatsuki e a própria Akatsuki estava atrás dele. Então o Pain queria saber tanto como ficou o estado do Orochimaru, como também como ficou a Vila da Folha. Porque se o Orochimaru tivesse invadido, tivesse eliminado o Jinchuriki, ou tivesse capturado alguma coisa assim, eles teriam que saber para ir se planejando para futuramente talvez tentar pegar esse Jinchuriki. E aí é quando o Itachi, né, já estava naquela comunicação mental. É quando o Itachi fala, já que tem que ir a Konoha, como eu sou de lá, já conheço a área, deixa que eu vou. Na cabeça dele, ele tava planejando ver o Sasuke, né? E também relembrar ao alto escalão de Konoha. Tô vivo. Se mexer no garoto, vai dar problema. Vou vazar a informação. É basicamente isso que ele queria fazer. E a desculpa realmente dentro da Akatsuki foi: o Pain já ia mandar alguém pra ver a situação de Konoha e também como ficou o Orochimaru. E no caso, a pessoa enviada foi o Itachi porque ele se ofereceu. Então até aqui realmente não vejo nenhum furo de roteiro nem nada do tipo. E eu achei que ele ia falar mais do Obito, mas ele tá falando de forma geral mais da Akatsuki do que do próprio Obito, né? Que é a vila do Hashirama, do Minato e do Sarutobi, só pra não capturar um Jinchuriki? Bom, é um furo de roteiro bem básico, mas voltando ao ponto do vídeo, então existe uma ordem pra capturar. Essa questão de ser o Sarutobi, isso e aquilo, cara, isso aí eu acho que não faz nem sentido, porque só o Kisame e o Itachi, naquele momento, não tinha ninguém em Konoha que poderia parar eles individualmente, tá? Pode ser o Kisame sozinho versus X1 contra qualquer pessoa da Folha, não tinha ninguém que conseguiria parar ele, nem o Hiruzen, na minha opinião, naquela idade, não pararia ele. O Itachi é a mesma coisa, no X1, nenhum deles realmente daria conta de parar. Tem o Jiraiya ali, beleza, mas já expliquei isso em outro vídeo no canal principal, o porquê do caso que eles fugiram, então não vou me repetir aqui, quem viu, viu. Mas enfim, não tem por que temer Konoha nesse sentido aí, tá? As caudas, né? Tem uma ordem a se seguir. Bom, não tem. Eles capturaram primeiro o Gaara, né? O Shukaku, sim, claro. Depois eles capturaram a 2 e a 3 caudas. Mas no meio do percurso eles optaram por treinar primeiro a 3 caudas e depois a 2 caudas. Tá, então não tem ordem. É no freestyle mesmo. Mas eu entendi que, pelo visto, pela 3 caudas não tem um hospedeiro naquele momento, eles preferiram só pegar o chakra deles direto mesmo pra facilitar. Eles preferiram pegar o chakra dela ali mesmo, da própria Biju, só pra facilitar, né? Acho que seria mais simples. É porque, assim, teoricamente é mais fácil você guardar, né, aprisionar um Jinchuriki que não sabe controlar os poderes do que a própria Biju. Então, se eles quisessem, no caso, guardar a 3 caudas, eles teriam que, no caso, achar um novo Jinchuriki pra ela, selar ela dentro dele, ou algo do tipo aí, né? Então acho que era mais prático realmente absorver. E como, digamos, é a 3 e a 2 que tava ali, tipo, não tem uma grande diferença de caudas entre um e outro, então creio que a interferência não seja tão grande. Faz mais sentido você, no caso,
absorver o chakra de bijus que tem poderes próximos, digamos assim, do que, sei lá, já ir pra última, que é a que tem mais poder de todas e querer colocar fora da ordem. Eu acho que não faz tanta diferença. Por exemplo, tá o 5 e o 6, bota o 6 antes do 5, acho que também não daria tanta diferença. Mas, tipo, tá zerado, nunca pegou nenhuma biju, não botou nenhuma biju na Gedomazo. Vai querer colocar logo a mais forte, que é a Kyuubi? Provavelmente daria problema. Mais menos trabalhoso pra Gedomazo do que tirar da Duas Caudas. Enfim, depois eles vão atrás da 4, 5, 6, 7 e deixam o Sasuke pra capturar a 8. Eles deixam o Sasuke. Isso que é meio engraçado, né? Porque realmente o Sasuke até ali, eu não sei se ele tinha essa moral de ir atrás do 8 caudas, tá? Mas enfim, se não fosse o Sasuke ali, ia ser quem? O Kisame? O Kisame eu acho que realmente seria a melhor opção, tanto que ele foi depois. Mas como o Obito queria testar, né, o Sasuke, ver os poderes do Mangekyou dele, ver como ele se sairia, né? Então ele mandou o Sasuke, mas eu não creio que seja a melhor opção não. A melhor opção era mandar o Kisame logo de cara pra garantir, né, dar prioridade pro plano. Sasuke pra capturar a 8 caudas. Enfim, quando chega na parte da 8 caudas e da 9, o Obito podia ter feito milhares de coisas para assegurar a captura desses bijus, né? Que supostamente são as mais fortes da obra, e ele sabia disso. E qual seria a primeira medida a se tomar? Talvez ir com o Sasuke? Quer dizer, por que não? É claro que ele... Cara, é que tá. O Obito, ele poderia ir com o Sasuke? Poderia. Mas, na minha opinião, o Obito é meio bucha. Nessa fase aqui, ele é meio bucha. Ele não é muito realmente relevante pra, no caso, lutar. Tipo, a defesa dele é muito boa com o Kamui. Agora, na hora de se garantir e atacar o inimigo, aí eu não vejo ele sendo tão útil assim. Então, mesmo que ele fosse, ele não ia agregar tanto assim na hora de realmente conseguir capturar o biju. Mas ele conseguiu extrair a Kyuubi da Kushina. Galera, ele próprio fala que ele esperou muito por aquilo ali. E no caso era a Kushina ficar vulnerável, o selo também ficar vulnerável, e aí ele conseguisse aproveitar disso pra puxar, no caso, a Kyuubi de dentro dela. Agora, o Hashibe, que controlava a biju dele perfeitamente, que os dois eram amigos, que não tinha fragilidade nenhuma, nunca que o Obito conseguiria fazer alguma coisa contra. Então, por esse lado aí, realmente faz mais sentido ou ele manda o Kisame, que na minha opinião seria a melhor opção, ou no caso mandar o próprio Sasuke, porque ele realmente, embora muita gente hype esse Obito com a máscara laranja, a verdade é que ele não tinha todo esse poder não, tá? Ele era muito difícil de lidar por causa da intangibilidade, mas na hora de finalizar o cara, ele não tinha praticamente nada, tá? Ele precisava se preparar pra guerra, né, que ele já tinha declarado, e pegar os olhos do Nagata, mas o que impediria ele fazer isso um dia depois de ajudar e capturar o segundo Jinchuriki mais... Não ter poder. O Obito não tem poder realmente pra bater de frente com o Hashibe. Se vocês discordam, deixa aí nos comentários, mas na minha opinião, pode ser o time Taka com o Obito, que a surra ia ser do mesmo jeito, ou o Obito sozinho também contra o Kilebi amassa, tá? Ele obviamente não vai conseguir, como é que eu posso dizer, finalizar o Obito, porque a gente viu que o Hashibe, mais Kakashi, Gai, Naruto não conseguiram de fato tocar nele, mas o oposto também é válido, ele não conseguiu fazer praticamente nada contra essa galerinha aí também, mesmo estando com o Rinnegan. Sem o Rinnegan ele vai ter o quê? Katon e Genjutsu. Genjutsu, teoricamente, não vai funcionar, porque a gente viu ali, né, que no caso o Sasuke tentou, não deu certo. Sabe que o Kishimoto dá aquela nerfada no quesito Genjutsu nessa hora, porque senão ia complicar a escrita mais pra frente. E Katon também não vai dar certo, porque, enfim, o Hashibe é muito resistente, tem a Bijudama, né? Então não vejo o Obito fazendo frente nessa fase aqui ao Hashibe. Ele pode sobreviver como de fato ele fez lá na frente contra o Hashibe e os outros, mas conseguir finalizar, não dá, cara, não dá. Poderoso e preocupante e importante pro plano Olho da Lua. Eu acho que deixar na mão do Sasuke não era uma boa ideia, ainda mais... Aqui eu concordo, deixar na mão do Sasuke foi vacilo. Tinha o Kisame ainda ali, cara, o Kisame é o biju sem cauda. Ele realmente acho que é um dos membros que mais faz sentido tá na Katsuki no quesito de capturar biju, porque as técnicas dele dá muito bom pra lutar justamente contra quem tem muito chakra. Mas ele super dependente de uma habilidade que acabou de ganhar. Se eles tivessem ido juntos... E que ele nunca nem tinha usado, né? E tivessem tido sucesso em capturar o Bi, a Katsuki nem precisaria ir atrás do Naruto, se você parar pra pensar. Na verdade, eles nunca precisariam ir atrás do Naruto em primeiro lugar, porque existem vários seres no mundo de Naruto que possuem o chakra da Kurama. Se você parar pra relembrar, o Kabuto possuía o chakra do Ginkaku e do Kinkaku. Mas assim, o plano original era montar o Jubi perfeito, então ia precisar do Naruto. Se desse ruim, aí vinha com o plano B. Irmãos Ouro e Prata lá, que eu odeio. E eles possuíam o chakra da Kurama, eles eram pseudo-Jinchurikis. O Obito poderia ter negociado isso desde o começo com o Orochimaru, ou com o Kabuto mesmo, em troca de, sei lá, qualquer coisa, Sharingans. Eu acho que como o Obito tem um banco de Sharingan, né, não faria falta liberar aí uns dois. Mas o Obito e o Kabuto nunca quiseram o Sharingan, eles queriam o corpo do Sasuke realmente pra, enfim, pra conseguir, no caso, se hospedar no corpo do Sasuke e obter o poder real de um Uchiha. Ele não queria ter só o Sharingan que nem o Kakashi tem, eles queriam ter o Sharingan e a Kekkei Genkai, ou seja, tinha que ter o corpo do Sasuke.
Também acho que o Orochimaru ia se amarrar nisso, né? Mas enfim. Para todos os efeitos, eu ainda não respondi por que motivos o Obito não foi no clássico sequestrar o Naruto, né? Já que ele era uma criança e não poderia se defender. E sei lá, meter um genjutsu por anos, que nem ele fez com o Mizukage. E aí depois que eles... Ah tá, isso aqui sim, é desse tipo de coisa que eu tô falando, realmente. Aí nessas horas, realmente parece que o Obito é uma anta. É desse tipo de coisa que eu tava falando também. Bora ver aqui mais. capturassem todas as bijus, ele ia lá e pegava o Naruto, né? Mas enfim. Primeiro que Naruto era vigiado pelo Hokage, que era o Sarutobi. E eles tinham um jutsu que era ridículo, que era o jutsu de vigilância do telescópio. Não, mas esse jutsu aí não dá muita coisa, porque por mais rápido que o Sarutobi fosse, ou qualquer outra pessoa fosse, o Obito pode aparecer literalmente em qualquer lugar dentro de Konoha. Se ele aparecesse no lado do Naruto, o Hiruzen visse aqui na esfera de cristal dele, nunca que daria tempo, no caso, dele fazer alguma coisa, chegar lá pra fazer alguma coisa. O Obito só ia tocar no Naruto não ia nem perceber que ele chegou lá e absorvia ele pra Kamui Zone e acabou. Ia sequestrar o Naruto facilmente, tá? Então, essa história que, o Hiruzen tava lá, o Hiruzen tava observando, não cola, tá? Esse jutsu é muito útil, porque ele consegue ver qualquer pessoa que o Sarutobi tiver conhecido. Então, ele já tinha conhecido o Obito. Ele poderia muito bem usar o jutsu do telescópio para ver o Obito em qualquer lugar da vila. Ou até ver o Naruto, que ele usa várias vezes. Então você pode argumentar que, bom, já que o Sarutobi morreu depois da invasão da areia, o Obito estaria livre para roubar o Narutinho. Só que a resposta disso é que logo em seguida chegou o Jiraiya e ficou do lado do Naruto 24 horas por dia. Ou seja, não tava fácil de pegar o Naruto. Realmente não tava fácil em momento nenhum. A partir do momento que o Jiraiya chega, eu concordo, não daria pro Obito chegar lá e fazer o que bem entendesse. Mas antes disso dava, o Naruto ficava, tipo, praticamente largado na vila, ele só vivia sozinho. Por mais que tenha essa história aí que o Hiruzen observasse o Naruto, isso era uma vez ou outra, não era 24 horas. E também nunca foi falado que tinha, tipo, ninja da Anbu realmente sempre supervisionando o Naruto sem ele saber. Não tinha isso. O Naruto ficava largado. Então a verdade é que se o Obito quisesse ir pegar o Naruto na época que o Hiruzen era vivo, dava e seria extremamente fácil. A partir do momento que ele morre e o Jiraiya fica no lado dele, aí já discorda. Realmente creio que seria mais difícil, porque o Jiraiya estava praticamente a todo momento ali no lado do Naruto. Mas ainda assim tem alguns momentos que o próprio Jiraiya deixa o Naruto treinando sozinho e também ainda daria, tá? A verdade também é essa, né? Mas enfim. Pegar o Naruto. Ele era um recurso importantíssimo pra aldeia. E toda hora eles ficavam com receio de deixar ele sem vigilância. Aí, se você quiser, você ainda pode forçar a barra e usar o que eu falei anteriormente sobre a visita do Itachi do Kisame em Konoha. Aquilo lá poderia sim ser um plano do Obito e do Pen para verificar como o Naruto estaria sendo protegido. Eu acredito que foi justamente isso daqui. Depois que eles viram como é que estava a situação do Naruto, que o Jiraiya estava, no caso, protegendo eles evitaram, né? Preferiram evitar confronto ali, confronto desnecessário, até porque na sequência ali do plano original o Naruto não ia ser o primeiro a ser absorvido, e ia, no caso, atrás das outras bijus. Quando chegasse a hora, eles iam ver o que ia fazer, porque, enfim, afinal o Jiraiya estava lá. Por mais que tivesse o Pen ou qualquer outro Katsuki que pudesse bater de frente com o Jiraiya, não ia ser uma briga fácil. Então, por que eles vão perder recursos humanos, sendo que ele pode postergar, né? Pode atrasar isso daí? Não faria muito sentido. Né? Ou seja, de maneira mais analítica, para pensar a longo prazo. O que em parte até faria sentido, mas ao meu ver é incrivelmente desnecessário, atrai muito mais atenção do que simplesmente mandar um Zetsu no local e analisar. Já que o Zetsu tem sim jutsus de vigilância. Pô, essa própria cena do Zetsu vendo no final da luta do Naruto e Sasuke já dava dele capturar o Naruto, porque ele tava ali antes do próprio Kakashi chegar. Então se ele quisesse pegar o Naruto desacordado, bora lembrar isso daí, seria muito fácil pra ele. Então realmente isso aí termina assim no furo de roteiro, essa história de que a Katsuki não pegou o Naruto quando era criança. Dava, tá? Dava de ter pego se realmente tivesse um planejamento certinho ali. Tem várias brechas que daria deles, no caso, ter pegado o Naruto quando era criança. Longa distância. Além do mais, quanto à questão do Genjutsu no Yagura, vale lembrar que não é explicado como que o Obito conseguiu colocar esse Genjutsu num Jinchuriki que... Sei que foi o que eu falei antes por alto, né? Que eu já tinha explicado em outro vídeo. Mas basicamente é o seguinte, já foi mostrado que os Uchihas conseguem invadir o subconsciente do Jinchuriki, que nem o Sasuke faz lá no comecinho de Naruto, quando ele invade a dimensão lá onde a Kurama e o Naruto conversam. A partir dali, a partir do momento que ele entra ali dentro, ele só lança um Genjutsu na própria Kyuubi, ou seja, na própria Biju, e deixa ela sob controle, ou seja, ela não vai poder mais quebrar o Genjutsu ou qualquer outra coisa, não vai poder mais ajudar o Jinchuriki. E aí, no lado de fora, a pessoa pode também fazer o que quiser com o Jinchuriki. Então, basicamente isso daí. Ele lançou um Genjutsu dentro da Biju,
dentro de Agro, no Três Caudas, e por fora fez a mesma coisa com ele. Basicamente lançou 2 Genjutsu, um em cada um. Só que, se você for continuar com isso aí dentro da história, vai ficar roubado. Como é que o Naruto ia fazer frente ao Sasuke lá na frente se o Uchiha conseguisse fazer isso aí? Tanto que o Kishimoto mostra essa habilidade lá no comecinho, o Sasuke iniciante ainda, sem Mangekyo Sharingan conseguindo entrar na mente dos Jinchurikis e suprimir a Kyuubi, e depois simplesmente esquece, nem fala mais dessa habilidade. Porque se essa habilidade continuasse na obra, não ia ter como fazer a luta lá de Naruto vs Sasuke na batalha final. Porque como que o Naruto ia fazer frente ao Sasuke sem a Kurama, se ele conseguisse suprimir? Não faz sentido. Então Kishimoto, opa, deixa isso aí de lado, finge que nunca aconteceu, e é isso. Ele já possuía total controle de sua biju. Ele poderia sim quebrar o fluxo de chakra do Genjutsu a qualquer momento, então não faz sentido. Até hoje eu tento entender isso. Não faz sentido. Eu preciso ainda fazer um short sobre isso. Por que que o Yagura simplesmente não quebrou isso? Já que é stated no próprio databook de Naruto que ele é um Jinchuriki. E na mesma frase, praticamente está escrito que ele caiu no Genjutsu do Tobi. O que, cara, ou o Genjutsu do Tobi é o melhor da obra, porque faz com que até mesmo bijus e Jinchurikis... Que outro exemplo, quando a Kyuubi ainda estava dentro da Kushina, o Obito, no caso, foi lá e já conseguia controlar ela ali dentro. Foi o que eu falei, dá pra fazer isso daí, tem esse exemplo, tem o do Sasuke. Só que, se você vai manter essa técnica Uchiha na obra, vai complicar muito, porque desde o começo do clássico, melhor, desde meados do clássico, já era hypado uma luta final entre Naruto e Sasuke. E a gente já sabia que mais cedo ou mais tarde o Naruto ia controlar a Kurama, ia ser a fonte de poder principal dele. Se o rival dele, que é o Sasuke, conseguisse suprimir o poder principal dele, não tem rivalidade, não teria luta. Então simplesmente essa habilidade aqui foi usada algumas vezes quando era conveniente, mas simplesmente ficou esquecida de forma geral, porque senão não teria rivalidade, não teria batalha no Vale do Fim. Caiam perante seus pés e ilusões, ou realmente é um grande furo de roteiro que não faz o menor sentido. E o Kishimoto conseguiu deixar isso ainda mais bobo. O que eu não duvidaria, pra ser sincero. Mas é isso aí, espero que tenham gostado da análise. É um vídeo longo. Cara, gostei do vídeo, tá? Foi bem interessante, na verdade. Só que eu esperava outra coisa. Tipo, parte da minha expectativa foi atendida, porque ele realmente falou dessa história do Obito não invadir Konoha quando o Naruto era criança. Mas eu discordo um pouco, eu acho que dava. Ele meio que foi pra um lado que o Obito não invadiu porque o Hiruzen tava ali e o Naruto sempre tinha proteção. Eu já discordo um pouco disso. Eu acho que com a habilidade do Obito de teletransporte, seria até fácil pra ele capturar o Naruto quando era criança. Mas eu também acho que ele ia abordar mais o lado, porque ele botou tipo assim no título, o Obito era um completo idiota. Acho que ele ia abordar mais o lado das habilidades do Obito, porque se você for olhar a luta do próprio Obito versus o Hashibe, Naruto, Kakashi, Gai, no caso, a todo momento ele tenta absorver alguém ali no combate. E como a gente já viu, quando ele absorve alguém, no caso, joga na Kamui Zone, e se depois disso ele tentar ficar intangível, a parte do corpo dele que fica intangível na dimensão principal, aparece na Kamui Zone. Ou seja, se ele absorvesse qualquer uma das pessoas ali, seja o Naruto, seja o Kakashi, seja o Gai, seja o Kilebi, um deles ia ficar no lado da Kamui Zone. No momento seguinte que ele, no caso, ativasse a intangibilidade, ele ia ficar vulnerável a tomar ataque lá dentro da Kamui Zone, como o próprio Kakashi fez depois, entendeu? Então, não faz nenhum sentido ele passar a luta toda tentando capturar alguém ali, porque a partir do momento que ele capturasse ele não ia mais poder usar a intangibilidade. E a intangibilidade era o maior trunfo dele, tanto que o que permitiu ele, de fato, lutar contra 4 pessoas poderosas, que nem ele fez ali, foi de fato a intangibilidade. Então isso faz parecer que o Obito é muito burro e não conhece a própria habilidade. Então eu acho que ele também ia mencionar isso daí. Mas de forma geral, foi um vídeo interessante, gostei. O link do canal dele, o link do vídeo vai estar aqui na descrição para quem quiser conferir o vídeo na íntegra. E eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!